gasolina vai aumentar. Realmente está retomando o crescimento, saiu do fundo do poço e já está criando empregos liquidamente. Quando ele falar, você presta atenção que você iludiu nós. Verdade. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Tá, olha aqui. Feijão aumentou. Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês. Esse canal é um espaço pessoal, exaurindo as corporações e instituições. Fala galera, nessa aula a gente vai ver o papel das decisões econômicas sobre o desenvolvimento e também as escolhas de crescimento e distribuição de renda. Por que o Brasil cresceu? Foi um fenômeno de crescimento muito importante no século XX, mas ficou aquém da necessidade de investimentos, né, e mudanças estruturais para que se tornasse de fato um país desenvolvido. Quais foram os gargalos? E a gente vai começar essa aula ou esse vídeo mostrando que as escolhas que o governo atual faz a partir de 2018 são muito parecidas com as escolhas do golpe republicano, né, feito por militares em 1889. Golpe esse que foi sustentado por uma elite agrária muito descontente com o fim da escravização de pessoas, né, de escravizados, que foi uma chaga no país durante mais de 2 séculos, né? O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados. Então toda essa estrutura, né, toda essa estrutura agrária, ela sustentou o Brasil desde 1500 até 1930, e a partir daí nós resolvemos mudar a nossa inserção na economia internacional e fomos um fenômeno com êxito extraordinário que durou até a década de 70 e culminou numa grande crise nos anos 80, e a gente tentou ressuscitar esse país no pós-2002, 2003, mas que infelizmente olhamos para o futuro repensando e pensando um passado que estava longe de ser um passado glorioso. Vamos ver os dados, vamos ver os problemas que eles apresentaram. Boa aula para vocês e até daqui a pouquinho. Se inscrevam, um abraço e tchau. Então, o que o Raul Prebisch, né, que foi presidente da CEPAL, né, que é o Centro de Estudos Econômicos e Políticos da América Latina, né, um economista chileno, ele, cadê a minha caneta? Falava sobre esse período do Brasil, né, nessa relação de centro e periferia. Dizia o seguinte, que o Brasil estava, os países da periferia, eles tinham uma estrutura de sempre exportar commodities agrícolas. Em contrapartida, importavam produtos manufaturados. E aí o que acontece? Quando você analisa o balanço histórico entre essas duas estruturas, commodities agrícolas versus produtos importados manufaturados criam uma dependência econômica, dado que toda vez que existem solavancos, os preços de produtos manufaturados tendem a crescer muito mais do que preços de commodities agrícolas. E toda vez que existe uma crise, a queda nas commodities agrícolas é muito maior do que a queda dos preços dos produtos manufaturados. Não à toa, a relação de escassez de produtos manufaturados até hoje ela é muito mais percebível do que em commodities agrícolas, que raramente sofrem desse fenômeno de escassez e tendem a ter um preço muito mais volátil. Um exemplo, quando a gente analisa o papel do carro, os carros no Brasil, hoje, a gente tem um carro popular que um Onix que custava 26 mil aí no 2014. Eu sei desse preço porque eu visitei um Onix por 25.999, era meio peladinho, mas tudo bem. E hoje, em 2022, o carro popular mais barato é um Gol que custa 69.900. O mesmo Onix hoje vai custar lá na casa dos 76 mil, indicando mais uma vez que o carro 0 km hoje está com um preço muito parecido ou muito aderente com o que a gente enxergou nos anos 80, no período aí da crise econômica, né, da estagnação no país. Então a gente mostra que mesmo com a renda das pessoas sendo comprimidas, os bens manufaturados, né, bens com uma estrutura tecnológica mais avançada, eles têm uma capacidade de reter valor agregado e reter preço diferente de commodities. Tem preços menos voláteis e geralmente afetam mais quem tem menos renda, o que faz com que essa dependência econômica dos países de periferia tendem a enfrentar fenômenos cíclicos de crescimento da galinha, porque quando tudo vai bem, os preços das commodities vão subindo, mas quando vai mal, os preços das commodities caem mais rapidamente, e aí vai fazendo um ciclo, enquanto que os demais países eles têm um ciclo mais estável. Então você cria uma dependência econômica e uma desigualdade histórica entre esses dois blocos de países. Espero que eu tenha ficado claro nessa explicação, porque isso é um fenômeno hoje que a gente está mais ou menos preso dentro desse fenômeno. A gente quer se inserir como um grande exportador de commodities,
mas existe um pouco de uma nuance aqui que o Raul Prebisch não interpretou bem. Produtos manufaturados são sempre historicamente diferentes. Você precisa agregar tecnologia. O carro, o Onix de 2014 não é o mesmo Onix de 2022. A tecnologia agregada nos carros mudou um pouco. É claro que no Brasil essa tecnologia não avançou tanto, mas existem itens de segurança que foram incorporados, como freios ABS, que não tinha, é obrigatório também airbags e por aí vai. Tudo isso vai encarecendo o carro. Esses itens de segurança vão tornando os carros cada vez mais caros e cada vez mais o quê? Restritos a um seleto grupo da população. E o que carrega com isso? O carro, a gente sabe que é um tipo de política pública cara, porque ele influencia em uma demanda de pavimentação, uma demanda de infraestrutura muito mais cara do que o transporte público. Então, existe aí também um próprio direcionamento de políticas públicas de como você tornar carros menos acessíveis a uma população mais carente. Ao mesmo tempo, você tem também fenômenos como a urbanização, como a tecnologia, a capacidade de você pedir um Uber, que facilitou o acesso de pessoas a transporte de carro, que também tirou um pouco dessa demanda de carros no país. Então você tem aí meio que um equilíbrio de estruturas. Mas isso é um assunto aqui para a gente tergiversar a noite toda, sobre esse fenômeno cíclico aqui de um falso enriquecimento, né? Porque quando o Uber veio, né, todo mundo falou, vou precisar de carro para quê? E agora a reclamação aí dos ditos economistas, né, ou pessoas que gostam de entender do assunto, é que o Uber não mais aceita qualquer tipo de corrida, o que era um fenômeno altamente previsível, dado a estrutura, né, que é uma questão de mercado relevante, né, que a gente viu na aula passada de regulação, que é uma estrutura do tipo hit and run. Toda vez que você consegue atingir o mercado, reduzindo o custo desse mercado, talvez abaixo do custo marginal, você provoca um esvaziamento desse mercado, ou seja, ninguém vai ficar procurando carro dado que tem Uber, e, ao mesmo tempo, quem estava dentro desse mercado passa a se acomodar com uma nova estrutura de preço. Não precisa mais atender uma população mais elevada. Então, se mantém percentualmente lucros elevados para o capital investido, se reduz o investimento naquele setor, e você faz uma nova reestruturação econômica. Isso aí é um fenômeno que a gente está observando aí no setor de carros e meio que entendendo um pouco do transporte público, mas isso pode ser exportado para vários outros setores, como, por exemplo, a questão da habitação no Brasil hoje. O modelo de habitação no Brasil foi viável hoje até pouco tempo atrás. 2021, eu fiz um vídeo lá no meu canal mostrando como você poderia pegar financiamentos imobiliários a taxas muito atrativas, porque os juros estavam em 2,25%. Quem aproveitou esse fenômeno desses juros baixos conseguiu financiar boas compras, principalmente por uma renda comprimida. Quem deixou de aproveitar esse cenário, se perdeu completamente da capacidade de gerar financiamentos interessantes. Isso vai ser só retomado depois de um ciclo mais longo. Isso acontece, então essas transformações, essas mudanças, esses ciclos acontecem o tempo todo, mas quem fica preso numa questão de produção com baixa tecnologia, né, acaba ficando sempre preso a um ciclo de baixa, né, porque são produtos, são tipos de produção onde você não pode fazer estoques, né? Fazer estoques não faz sentido. Não faz sentido reduzir o capital investido, pois o capital investido é baixo. Então, a manutenção constante da produção é necessária, inclusive, para a sua subsistência. Então, quanto mais você expande a capacidade de um país de produção agrícola sem uma racionalização do tipo industrial, você vai mantendo esse país preso dentro desse ciclo de empobrecimento, de baixos preços de produto exportados, e aí a gente acaba vendo produtos brasileiros com contratos muito longos, quando você vai para outros países sendo vendidos a preços mais baratos do que no mercado interno, que às vezes tem algum tipo de flutuação de demanda, são menos regulados e por aí vai. Então isso é algo para vocês prestarem muita atenção nesse fenômeno dessa discussão. E aí quando a gente analisa, por exemplo, como o Brasil estava num ciclo desse de baixa extrema, né? Por exemplo, quando a gente verifica... Opa, cadê minha canetinha? Tá aqui.
2, 3. Pronto, voltei aqui. Então, quando a gente analisa esse fenômeno de crescimento, a gente vê que a gente estava num modelo de crescimento muito dependente da média mundial. Se a gente pega os países desenvolvidos muito acima, deviam estar mais ou menos aqui, e a gente rompe com esse modelo de forma drástica dos anos 30, isso vai ter um efeito muito grande aqui. A era Vargas vai ter um efeito muito grande sobre o Brasil, principalmente aqui, ó, nos anos 50 e 60, onde o Brasil crescia a taxas bem exponenciais. A gente percebe que existe um alongamento dessa curva exponencial durante a intervenção, né, proposta pelos Estados Unidos no golpe de 64. Tivemos aí uma rápida expansão através do crédito, do endividamento, né, de 70 a 80, mas tem seu preço na década perdida aqui, que depois existe uma tentativa de retomada entre 91 e 2000, e o Brasil cresce vertiginosamente até chegar ao seu pico em 2013, e depois vai caindo e já está mais ou menos aqui, mais ou menos no mesmo nível de 2008 a 2007. Então, o país é um dos poucos casos de sucesso no mundo inteiro de industrialização, mas que durante esse biênio de 2013 até então a gente não conseguiu fazer uma nova reestruturação da reinserção do Brasil no mundo, porque aqui a gente estava com os olhos muito voltados para o mercado interno e também para o fornecimento de importantes estruturas produtivas, como todo o complexo petroquímico e complexo de engenharia industrial pesada e principalmente a parte de engenharia civil, né? Muito pesada, com grandes empreiteiras, uma estrutura muito gigantesca, né? Comparados a países similares como o Brasil. A gente foi perdendo essa capacidade, a gente foi esvaziando essas estruturas. Então aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente pode depositar na mão da Lava Jato foi a perda do dinamismo aí desses setores específicos, né? De construção civil e o complexo petroquímico no país. Não sei se vocês têm amigos ligados à engenharia, mas principalmente o boom do Uber aqui de 2015 a 2016, ou a 2018, agora até 2021, o principal empregador de engenheiro no Brasil se chama Uber. Isso começou a mudar agora com essa nova subida vertiginosa do preço do petróleo, que fez com que a gasolina saísse de R$3 para próximo de R$9. Então, focando ainda dentro desse período aqui, de era Vargas, a gente tem aí uma mudança, né, através do processo de substituição de importação, que culmina, por exemplo, nos anos 80, a gente tem o Cobra, que é os computadores brasileiros, né, onde o Brasil ele não podia importar sistemas de informática livremente, ele tinha que desenvolver seus próprios sistemas. Então o Brasil teve aí toda uma corrida de programadores, processos de importação e engenharia reversa. Tivemos um videogame aqui da Gradiente, que era o Phantom System, que eu tive quando eu era pequeno, que aí mostrava exatamente como que se dava então a inserção do Brasil nesse mundo tecnológico, né? A gente, na década de 80, a gente estava meio que par e passo com o processo de inovação, mas em determinadas indústrias a gente estava perdendo fôlego, principalmente na indústria da informática fina, mas principalmente na indústria automobilística, que era a principal fornecedora de recursos fiscais para um Estado quebrado. Então, a indústria automobilística sempre foi uma indústria super importante do ponto de vista de sustentação fiscal, porque ela é a principal geradora e pagadora de impostos estaduais, como o ICMS, o IPVA, que é dividido entre estados e municípios, e também impostos federais, como o IPI e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem toda uma gama de impostos aí que vem da indústria automobilística, que não é compartilhada por outros setores, dado que o ICMS de combustíveis é muito alto, o IPVA para quem tem carro é muito alto. Isso aqui se dá na aquisição e venda de carros novos. Então, a estrutura automobilística ela sustenta fiscalmente muitos estados que não têm a capacidade de fato, equacionar as suas finanças para as vocações populares, porque muitos sequer têm montadoras em seus estados, então não faz muito sentido essa nova reestruturação. Essa estrutura, como é que se dá? Então, como é que o Vargas equacionou isso aqui, né? Como é que ele pôde gerar essa expansão? Cara, ele olhou para o fenômeno do trabalhismo populista, né? Principalmente o que o Mussolini e o Hitler fizeram, tanto na Alemanha quanto na Itália, copiou literalmente, né? A CLT ela tem claríssimas
claríssimas inspirações na Carta del Lavoro, que até hoje torna a Itália um local onde se trabalhar é muito prazeroso. E a Carta del Lavoro possibilitou, por exemplo, a Revolução Fascista na Itália, que a Itália tivesse uma indústria que foi o berço do iluminismo, mas perdeu toda a capacidade produtiva durante o período das guerras e também da Revolução Industrial, mas que hoje ela tivesse uma indústria pujante como a Fiat, como, por exemplo, também a Ferrari, tivesse indústrias tecnológicas finas, principalmente na questão da moda, e também em várias outras esferas culturais. Então, a capacidade da Itália se rearranjar, se reestruturar, promover mudanças tecnológicas e se reindustrializar passa muito pelas mãos do Mussolini, né? E eles têm lá uma confusão política federalista muito parecida com a nossa, muita corrupção e tudo mais, mas tudo isso tem a ver com com o modelo que o Vargas olhou e copiou. E a gente produziu essas pérolas também, essas indústrias, a gente fala em pérolas no bom sentido, né? Essas indústrias, essas pérolas industriais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que aí tem outra vocação, a Petrobras, todas criadas pelo modelo, pelo Vargas, a Eletrobras, e algumas outras criadas até no regime militar, como a Eletronuclear, Itaipu Binacional, Furnas, que seria a forma de você gerar as transmissoras, a transmissão de energia. Então, o Brasil ele vai se readequando a um processo de industrialização e ele tem indústrias de base e formas de financiar sua infraestrutura muito barata. Então, ele passa a ser um bom polo de produção. Mas o problema do Brasil foi o foco que se deu, né, na forma de querer enxergar essa produção. Sempre um foco no mercado interno brasileiro. Porra, esse desenho, eu tenho que aprender a desenhar um Brasil, mas está bem feio esse Brasil. Agora melhorou um pouco. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um Brasil. Quando eu desenho devagar, fica mais bonito. Agora está aparecendo um Brasil. Então, um foco muito grande dentro do mercado interno, que é basicamente aqui no eixo do litoral. Mais de 70% da nossa população está aqui. Criamos uma merda chamada Brasília no governo JK. Foi uma das coisas que os militares não mexeram, que foi uma das maiores covardias que se fez, né? Dado que deu um golpe, pelo menos acaba com essa porra de Brasília, que é uma invenção só para roubar dinheiro de fato. Foi toda feita obras faraônicas lá que, em termos de produtividade, não agregaram porra nenhuma. E as estruturas de financiamento público para financiamento da educação básica foram esvaziadas, principalmente durante a gestão aí, militar e depois na gestão da redemocratização. Então, tivemos problemas claros durante a década de 70 e 80 no foco da nossa inserção internacional. Enquanto a gente estava preocupado em formar mão de obra para trabalhar nas nossas indústrias, a gente não se preocupava em formar formadores tecnológicos ou uma mão de obra capaz de se autodesenvolver, ou seja, através de políticas de fortalecimento dessa educação de base. Então, a gente resolveu ampliar o ensino, não necessariamente ampliando o custo. Aumentamos a cobertura, custo constante, custo médio cai, investimento médio por aluno cai e a qualidade média caiu vertiginosamente. Se você conversar com os pais de vocês que receberam alguma educação e comparar com algum colega de vocês, ou obviamente se vocês têm filhos em colégios militares isso não vai acontecer, mas se vocês fizerem a comparação com colegas que têm filhos no ensino público, vocês vão ver que a comparação é completamente desigual. Os colégios públicos no Brasil não oferecem nem um quinto, nem um décimo da qualidade que ofereceram outrora, simplesmente porque a cobertura expandiu muito, mas o investimento não obedeceu a essa subida. Então temos salários de professores muito achatados, uma carreira docente praticamente pouquíssimo atrativa, só muito no médio e longo prazo, o que reduz muito a qualidade do perfil de quem vai se inserir nessa carreira, né? E, portanto, temos cada vez mais um esvaziamento de cérebros no mundo educacional de ponta, né? O que reduz muito a qualidade, o que reduz muito a capacidade de um país de gerar inovação, pessoas que mudem da noite para o dia, como fazem os grandes revolucionários da indústria, da tecnologia, da comunicação mundo afora.
gasolina vai aumentar. Realmente está retomando o crescimento, saiu do fundo do poço e já está criando empregos liquidamente. Quando ele falar, você presta atenção e você iludiu nós. Verdade. Mas tá certo, rapaz. Viva a liberdade, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Tá, olha aqui. Feijão aumentou. Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês. Esse canal é um espaço pessoal, exaurindo as corporações e instituições.